Igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Quem encontrou, coloque sobre os seus pés em reverência a palavra. Vamos ler essa palavra, tá bom? Glória a Deus. Obrigado. 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. E você diz amém. Amém. Não é o final do culto, não. É um versículo. Leiam, por favor. 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. E a igreja diz amém. Podeis assentar, muito obrigado. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, a convite do meu amigo, querido Messias. Ele não é o Cristo, mas é o Messias, né? E já tem um tempo que a gente está para pagar uma dívida com ele. E Deus preparou esse momento especial. E eu quero agradecer a Deus aqui pela vida do querido Messias. E em nome dele agradecer ao seu amado pastor Luiz Cláudio, sua esposa, nossa irmã Ana Cláudia. Esse casal de bênção que tem feito um trabalho aqui há muitos anos. E o Senhor tem prosperado o trabalho das suas mãos. Pastor Luiz Cláudio, que o Senhor continue te abençoando, dando graça. O Senhor está mais jovem. Glória a Deus. Como? Glória a Deus. Eu quero chegar lá sim, mas parece que não chego mais não, que eu já estou mais acabado. Glória a Deus. Saudar essa amada igreja, a organização, o dinamismo dos irmãos. Que o Senhor continue vos abençoando de forma muito especial. As obreiras, os obreiros. Para mim que convivi durante um tempo aqui, para mim essa igreja é um milagre, né? E tinha muito tempo que eu tinha vindo para essa área, eu passei um tempo fora daqui da região. E vindo uma vez lá da Pedreira, quando eu passei eu tomei um susto, eu disse, o que é isso aí? E fiquei curioso, eu disse, rapaz, o que é que aconteceu ali? Meus amigos moravam por aqui, né? Meus amigos moravam por aqui. Mas Deus é assim, Ele chama a existência aquilo que não existe. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra, diga glória a Deus. Diga comigo, graça. Diga graça, amor e comunhão. Graça, amor e comunhão. Esta é a mensagem para esta noite. Esta palavra que nós utilizamos geralmente no final do culto, não se preocupe que eu não vou me delongar muito, eu tenho muitas limitações, entre elas é falar muito, eu falo pouco. Essa frase que nós chamamos de bênção apostólica, eu acredito que é costume dos irmãos ao final do culto, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos, e a gente sela com aquele amém bem bonito. É uma das saudações finais das epístolas paulinas, mesmo que nas outras não está contida essas 3 frases, mas sempre tem, no mínimo lá, a palavra graça, dedicando aos irmãos que leem, que esta graça, este amor e esta comunhão permaneça com a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo é muito cuidadoso, e uma das suas epístolas, ele chega a dizer que aquela saudação ele tomava pelo seu próprio
punho e ali dedicava aos irmãos. Que a graça de Deus esteja com vocês. Esta bênção é conhecida como bênção apostólica, e há quem chame também de bênção trinitariana, porque é uma bênção onde a Trindade está dentro. Que a graça de Jesus, está falando do Deus Filho, que o amor do Pai, está falando de Deus Pai, a comunhão do Espírito, está falando do Deus Espírito Santo. Há pessoas dos nossos dias, como também nos dias do apóstolo, que ouviria esta palavra, ou esta frase, ou esse texto, e diria que isso aqui é uma mentira, porque Deus não é três, Deus é um. Por exemplo, quando eu estava adentrando o templo, os irmãos estavam louvando a Deus com o hino de um grupo chamado Voz da Verdade. Porém, a Voz da Verdade, a não ser o grupo, ela como igreja, como instituição, não acredita no Deus Filho. Eles acreditam em um único Deus, por isso são chamados de unicistas. Isso aqui é uma denúncia que eu faço. Eles não creem em um Deus Pai, um Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles acreditam que é um Deus que se manifesta em faces, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo. Mas a Bíblia dá detalhes de que o Deus que nós servimos, Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso, eu quero meditar com vocês debaixo dessa bênção que nós estamos, que nós chamamos de bênção apostólica, mas que dita pelo pastor Cláudio pode ser uma bênção pastoral, dita por mim pode ser uma bênção pastoral, até porque não somos apóstolos, estamos só relembrando o que ele pregava, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando o apóstolo se dirige a esta igreja, que é a igreja de Coríntios, na sua segunda carta, ele está desejando para aquela igreja, primeiramente, em organização desta frase, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Essa palavra é muito forte. Graça é uma palavra muito forte. Porém, quando nós lembramos de graça, a gente geralmente traz aquele conceito bem simplificado. E você pergunta, o que é graça? Alguém diz, favor imerecido, favor não merecido. É uma dádiva que me deram, porém eu não mereço. Porém, quando você vai para a Bíblia, você vê que graça é muito mais do que isso. Quando você lê, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo de número 5, o apóstolo disse assim, o versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele diz assim, não vem de vós para que você não se glorie. Então a graça não é algo que é daqui para lá, a graça é de lá para cá. Glória ao nome de Jesus. A graça de Jesus é mais do que um favor imerecido. A graça de Jesus é uma morte substituta quando eu era para morrer. Você também, mas Ele tomou a nossa frente, o nosso lugar, e entregou-se uma só vez ao Pai como sacrifício por nós. Glória a Deus. A graça de Jesus Cristo vai muito mais além do que isso. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, ele disse, porque a graça de Deus se há manifestado, tornou-se manifesto, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento, aleluia, da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial seu, zeloso e de boas obras. Olha o que a graça faz.
a graça traz salvação a todos. A graça não é um prêmio seletivo, onde alguns pregam a predestinação para a salvação. Esse nasceu para ser salvo, aquele não. Eu sei que se fosse assim, ninguém me escolheria para ser salvo. Os defeitos que eu tenho, o que eu já aprontei na vida desde guri, ninguém me escolheria para ser salvo não. Mas a Bíblia diz que a graça se manifestou a toda a humanidade. Aleluia. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, de forma que, escutem isso aqui, de forma que, para que você entenda, o barco da graça está passando no mar da vida, pessoas estão lá se afogando no pecado, e Jesus jogou boia para todo mundo, aleluia, jogou. Tem gente que não quer, vai morrer no pecado. Tem gente que abandona, vai morrer no pecado. Tem gente que diz, essa boia para mim não dá. Irmão, salvação é coisa séria. Ou você é salvo, ou você é perdido. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Esta noite eu venho aqui como pregador da palavra para te dizer, abrace a graça, porque ela já foi liberada para todos os homens, e toma posse dela quem quer tomar posse dela. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aplauda e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Glorifique a Deus. Esta graça de Jesus Cristo, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que ela alcança o mais miserável dos pecadores. Ela é tão gloriosa que ela vai além da nossa capacidade de misericórdia humana. Porque você olha para alguém e sente pena, você olha para outro e diz, oh, que dó. Mas quando a graça abraça alguém, ela não sente pena, mas ela transforma, ela muda, aleluia, ela restaura. Eu vejo aqui a figura de um pecador dentro do lixo, como diz o Salmo 113, lá dentro do monturo, fedido, acabado, cheio de vício, cheio do que não presta. Aí você diz assim, esse cara não dá para ser crente não, esse miserável aí, vá para o inferno, miserável. Aí Deus, Jesus, com seu amor, com sua graça, abraça o miserável e diz, vou mudar a sua vida, se você crer, vou transformar a sua história. Quem aqui já foi alcançado pela graça de Deus, levante a sua mão e dê glória, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe o que o apóstolo disse a Tito? Que essa graça pegou esses homens que estavam afastados e tornou um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Hoje está todo mundo bonitinho aqui, todo mundo engravatadinho. Que organização fenomenal de vocês. Me senti muito privilegiado de estar aqui e vendo essa receptividade, esse calor. A gente que anda muito por aí e sempre vê igrejas e igrejas, e igreja difere de igreja. E vocês têm um diferencial. Essa organização é coisa do céu. Aleluia. Aplauda a Deus por essa organização. Parabéns para vocês. Parabéns para esse ministério. O segundo ano de sede aqui. Olha o que Deus tem feito. Mas hoje é essa a sua história. E como era a sua história há 2 anos atrás, como era a sua história há 5 anos atrás, como era a sua vida há 10 anos atrás, se não fosse a graça de Jesus, você já tinha perecido. Se não fosse a graça de Jesus, tinha gente aqui que a cachaça já tinha matado. Se não fosse a graça de Jesus aqui, pastor Luiz, aleluia, muita gente aqui tinha morrido na vida que estava, mas a graça de Deus, aleluia, a graça do nosso Senhor alcançou o seu coração. Você entendeu que Ele te chamava e você disse, me abraça Jesus, muda a minha história, e hoje você está aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga comigo, a graça faz o que ninguém faz. A graça de Jesus é algo inexplicável. Inexplicável. Alguém diz que Jesus pega um homem da fossa, da palhoça e da choça, dá um banho no chuveiro da graça e transforma em um outro nome. Um dia alguém, para aplaudir o seu discurso comunista, estava uma grande plateia,
Levantaram um homem que estava maltrapilho, sujo, no meio daquela plenária. Era um campo de operários. E alguém, para dar o seu discurso comunista, mandou que aquele homem ficasse de pé e disse: olha, este homem que você está vendo aqui, o comunismo vai abraçar ele. Este homem que você está vendo aqui, o comunismo vai mandar dar um banho de beleza nele, cortar seu cabelo, passar perfume nele. O comunismo vai colocar novas roupas neste homem. E o povo aplaudiu uma ação humanitária que aquele comunista estava pregando. De repente, depois do seu discurso, entrou um cristão. O cristão pediu a Deus direção e disse: quero falar sobre o cristianismo, quero falar do que Cristo faz. Fica de pé aí, meu jovem. O rapaz ficou de pé. Ele disse: o cristianismo pode até não te colocar outra roupa, mas vai colocar outro homem dentro dessa roupa. Aleluia! O cristianismo coloca outro homem, outra mulher dentro desta roupa. Sabe o que é isso? É que a graça não transforma só a sua aparência. Você não está aqui com cara de crente, você é crente. Você não está aqui com cara de liberto, você está liberto. Você não está aqui com cara de salvo, você está aqui porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não é porque você pode, é um dom de Deus que foi presenteado para você. Glorifique e aplaude o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a graça de Deus. Por certo, falaríamos aqui uma boa parte da noite somente sobre isso. Mas vamos lá. Paulo fala sobre o amor, a graça de Jesus, mas fala do amor do Pai. Diga comigo: o amor do Pai. Fale mais forte: o amor do Pai. O amor do Pai é algo inexplicável, porque o projeto de salvação é por meio de Jesus, mas quem envia é o Pai. E o textuário bíblico para isso é João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que você não pode explicar, de uma maneira que você nunca vai compreender, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando Jesus disse isso em João 3,16, ele está falando do amor do Pai declarado. O amor que no Antigo Testamento era declarado a Israel, bichinho de Jacó, povo meu, povozinho meu, menina dos meus olhos, mas nunca antes declarado à humanidade, a um rebanho de pecadores. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou quem não lhe amava, amou quem não prestava. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho por amor de nós. O amor de Abraão, que é comparado ao amor de Deus, não é maior que o amor de Deus, porque Abraão pegou Isaque e ofereceu a Deus ele ofereceu, mas quando Deus deu o seu filho, ele ofereceu o seu filho pelo mundo e pelos pecadores. Então não existe um amor que se compare ao amor de Deus. O profeta Isaías disse, capítulo de número 59, se eu não estou enganado, que uma mãe, ela pode até esquecer do filho que amamenta, está aqui no peito, e ela esqueceu do guri. Às vezes no nosso século até joga dentro de uma lata de lixo. Tem mãe que tem esse coração, mas o nosso Deus, disse o profeta: eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor dos Exércitos. O amor de Deus faz que Ele lembre de nós. O amor de Deus faz que Ele invista em nós. Diga bem alto essa noite: Deus me ama. Diga para quem está ao seu lado: Deus te ama. Se ninguém aqui te amar, Deus te ama. Se alguém te abandonou e te traiu, eu quero te dizer que Deus te ama. Se alguém frustrou os seus planos e projetos, esse não foi Deus, porque é o Deus que nós servimos, Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele presenteou-nos com o seu Filho. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que Paulo está dizendo, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em amor, Ele nos amou pela graça de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo de número 5, preste atenção nesse texto: Deus prova o seu amor para conosco. Porque tem gente que diz que ama, mas não prova. Tem gente que diz que ama, mas maltrata. Tem gente que diz que ama, mas nunca faz o que alguém ama faz. Mas Deus provou o seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém, preste atenção, morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Preste atenção nisso aqui. Eu dou risada quando eu leio esse texto, porque Paulo em Romanos 5 está dizendo assim: quem sabe pelo bom até alguém morreria, pelo filho bonzinho, pelo filho que é obediente ao pai, pelo filho que nunca deu trabalho. Paulo disse, talvez pelo bom alguém até dê a sua vida, eu vou morrer por ele. Paulo está dando a entender que o Senhor fez o seguinte: e pelo ruim quem vai morrer? E por quem só maltrata? E por quem não merece? Aí Paulo diz no versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não te amou quando você veio à igreja. Deus não te amou quando você já era batizado com o Espírito Santo. Deus não te amou quando você foi liberto dos vícios. Deus te amou quando você estava lá na cachaça, com a boca escorrendo de cachorro, lamber a boca. E Deus olhou para você e amou você. Amou você do jeito que você é e aonde você estava. Deus provou o seu amor e nos amou ainda antes que nós viesse esse mundo. Já havia um projeto de Deus para você estar aqui. Então agradeça a Deus esta noite e celebre, dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou ainda que eu nunca merecia esse amor. Então eu posso dizer essa noite que Deus ama quem não merece. Olha eu aqui. Deus ama quem não merece. Olha você aí. Você pode colocar suas qualidades aqui, fazer uma projeção e botar o data show ali para todos ver. Você é um bom pai de família, você é uma boa esposa, você é um bom patrão, você é um bom empregado, você é um bom profissional, você é bom. Mas uma atitude só que você faz como pecador, você estraga toda a sua bondade, porque a natureza pecaminosa do homem é assim: o espírito puxa para frente, ela puxa a pessoa para trás, coloca para baixo. Às vezes você faz coisas assim maravilhosas e você passa o dia feliz. Olha o que eu consegui produzir hoje. Mas um erro só que você comete no final de um dia, você vai dormir arrasado, você vai dormir triste, porque você sabe o pecador que você é. E Paulo disse: quando eu quero fazer o bem, às vezes isso eu não faço. Quando eu não quero fazer, aleluia, o mal, de repente esse mal está comigo, apegado à minha carne. E Paulo disse: miserável homem que sou, mas pela graça de Jesus e pelo amor de Deus fomos alcançados assim. Do jeito que eu sou, Deus me ama. Do jeito que você é, Deus te ama. Glorifique o nome do Senhor essa noite. O amor de Deus está derramado em nossos corações. O amor de Deus está derramado sobre as nossas vidas. E por fim, eu disse que não ia me delongar. Paulo fala da
comunhão do Espírito. Diga comigo, comunhão do Espírito. Não é esse o tema dessa festividade, Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí você vai dizer, mas essa união é fruto de uma boa liderança? Sim. Aí você vai dizer, mas essa união é fruto dessa galera boa que temos aqui, que a gente senta e consegue organizar as coisas facilmente. Aí você vai dizer, essa comunhão é gloriosa porque a gente tem princípio familiar e aprendemos a conviver com os outros. Epa, não. A igreja é uma mistura de gente. A igreja é uma mistura de gente de cabeça diferente, pensamento diferente, famílias diferentes, criação diferente. Aí alguém pergunta, e como é que esses crentes sobrevivem? Como é que eles conseguem se reunir para fazer uma festa? Como é que eles conseguem se reunir para pregar o evangelho? É porque essa comunhão não é meramente uma comunhão que eu aprendi em casa, não é o respeitar mais velho que meus pais me ensinaram. Essa comunhão é a comunhão do Espírito Santo de Deus. Escute isso aqui, porque isso aqui é forte, aleluia. Essa comunhão não vem da sua bondade, porque às vezes dá vontade de matar uns irmãos que tem na igreja, dá. Eu sou crente desde guri, não é nem de bater, é de matar. Porque tem gente que é ruim, no meu ponto de vista. Às vezes para alguém, eu também sou ruim, e o irmão olha para mim e diz assim, que vontade de me livrar desse irmão Valdes. E é verdade, nossa natureza é ruim. Às vezes um tem um gênio mais forte, outro tem um gênio mais fraco, outros é mais explosivo e diz, eu queria dizer isso mesmo, e eu digo a hora que eu quiser. Outro fica calado, mas mata o outro na pirraça. É assim ou não é? A igreja é isso, é uma comunidade assim. Agora, quando a gente está na presença de Deus, o Espírito pega as nossas fraquezas, o Espírito pega as nossas fragilidades e diz, agora aqui é comigo, vou lhe dar a comunhão que você precisa. Você vai amar quem não merece, você vai suportar quem é insuportável. Sabe quem faz isso? Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Quem faz isso é o Espírito Santo. Diga comigo, quem faz isso é o Espírito Santo. Não é a sua bondade, não é porque seu gênio dá para você suportar todo mundo. Não, não é assim não. Cada igreja difere de igreja. Eu dirigi igreja no mínimo 10 anos, pelo que eu contei. E cada povo é diferente de outro povo. Tem lugar que é só briga. Tem lugar que para você fazer uma festa dessa, antes da festa, e Satanás é sujo, já sabe como é. Antes de festa é uma briga, é uma confusão. Até para escolher a farda, até para escolher o hino é uma confusão. Porque tem gente que diz, não gostei dessa farda. Esse negócio amarelo está muito amarelo, podia ser um amarelo, mas é assim. É porque a gente é assim. Mas na empresa você não dá palpite. Lá no seu trabalho você anda pianinho e sai pianinho. Coloca material de EPI, bota insuportável no pé, mas quando chega na igreja eu me sinto por liberdade de opinar e dizer que eu não vou vestir essa farda. Aí o Espírito Santo diz, vai crente ruim, veste, veste esse negócio, não é assim? Glória ao nome do Senhor Jesus. É assim. Isto é a igreja, isto é o Salmo 133. Esta comunhão não é sua bondade, é a bondade do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, quando Ele vier, João 14, a partir do verso de número 6 a seguir, você pode ler todo o capítulo, você vai entender que Jesus está dizendo, quando Ele vier, Ele vos ensinará acerca de todas as coisas. É o Espírito Santo que lhe ensina. Responde assim, não. Eu estou querendo falar, o Espírito Santo não diz não, porque senão tu vai se entristecer. Aí depois a gente chamou outro irmão, me perdoa, irmão, eu pensei uma besteira aí de você. Eu estava numa congregação essa semana que eu dirigi essa igreja 2 anos. Aí uma irmã, que ela é ruim mesmo, ela é ruim, aquelas crentes ruins. E ela nunca foi com a minha cara, eu sabia disso, é tranquilo. Mas eu não usava o púlpito para ofendê-la, nem para dar indireta. E quando terminou o culto, na terça-feira agora, 300 anos depois, ela me chamou, irmão Valdes. Eu disse, oi, benção.
Ela disse: eu quero te pedir perdão. Eu disse: nem precisa dizer o que é. Não, não vou dizer o que é não. Nem ela queria dizer, porque deve ser uma zarneira forte. Mas eu disse: minha irmã, você está perdoada, e ainda vou morar no céu com você. Aleluia. Quem não suporta o seu irmão aqui não pode entrar lá. Se você está com dificuldade, ei, a mensagem não é para amanhã não, é hoje. Reconcilia, pede perdão, diga: eu te amo, me perdoe aí minhas besteiras que eu ando fazendo, mas deixa o Espírito de Deus dirigir a sua vida. Deixa o Espírito de Deus dirigir a sua vida. Tem gente que bate nas problemáticas da igreja. Por exemplo, tem gente que diz que a igreja é um exército de covarde, porque aqui, ao invés de a gente curar o ferido, a gente mata o ferido. Eu sei que existem casos extremos que sim, mas o Espírito Santo não nos ensinou isso não. Quem mata é porque não ouve a voz do Espírito. Quem apedreja é porque não ouve a voz do Espírito. Quem calunia o seu próximo é porque não ouve a voz do Espírito. Quem não levanta o caído é porque não ouve a voz do Espírito. Se ouvir a voz do Espírito, o Espírito Santo vai trazer comunhão ao seu coração, e você vai sentir a dor do outro, você vai sentir a luta do outro. Aí o Espírito vai fortalecendo a igreja. É por isso que ninguém pode com esse exército aqui. Esse exército não é exército da terra, esse exército não é exército do céu, porque o Espírito Santo é quem rege esse exército. Para não ficar nas minhas palavras, porque minha palavra não tem poder de transformar. Atos capítulo 2, versículo 42 é o versículo chave da comunhão. A Bíblia diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que texto é esse? Atos capítulo 2, é o início da igreja primitiva. Gente que se agregou à igreja como ninguém. Primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas, aleluia. Muita gente de tanto tipo de cabeça começou a congregar. E aí tem a problemática do crescimento rápido. Você não sabe quem está ali, você não sabe de onde veio, você não sabe o gênio daquela pessoa, mas o Espírito Santo entrou no meio e trouxe comunhão à igreja, de forma que ele sentia tanta piedade de quem não tinha condição, que começava a vender até propriedade para ajudar a igreja, o ministério da igreja. Isso é comunhão do Espírito. Essa palavra comunhão tem um sentido de tornar comum. Essa palavra foi utilizada entre os primeiros irmãos para dizer à igreja do companheirismo, da participação. Aleluia. Tem um sentido mais forte essa palavra que eu gosto, que é o sentido de um soldador. Alguém que trabalha com fundição. É você pegar dois ferros até diferentes, mas quando une, dá uma solda tão bem dada que quem olha de lá para cá vê uma só peça. Entenderam? Vê uma peça só. Às vezes alguém diz: só foi um ferro só. Às vezes não foi um ferro só, às vezes foi ferro até diferente, mas depois de unido com essa solda, tornou uma peça só. É como uma corrente cheia de elos. Um elo está tão dentro de outro elo que alguém não sabe onde está a parte dura, onde foi que emendou aquela corrente. É isso que o Espírito Santo faz. Quem está de fora quer ver defeito, quem está de fora quer ver as fraquezas, mas o Espírito Santo vai trabalhando e vai colocando um elo dentro de outro elo, dentro de outro elo, e vai nos fortalecendo na fé. E o inimigo não pode contra a igreja do Senhor. O inimigo não pode contra a igreja aonde o Espírito de Deus é quem fortalece ela. Bendito seja o nome do Senhor. Esta bênção trinitariana traz como fechamento que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Bendito seja o nome do Senhor. Esta comunhão que nós precisamos nunca será do intelecto humano, porque alguém é meu amigo, meu irmão, enquanto não me apresentar os meus defeitos. Quando me conhece,
não sabia que o irmão Valdes era assim. Quando conhece o pastor Cláudio de perto, diz: rapaz, pastor é assim também, esquenta a cabeça, é? De vez em quando surta? Surta. E tem uns que surta mais que os outros. Aí alguém não suporta isso, porque conhece os defeitos, mas o Espírito Santo aproxima e diz: você também tem defeito, você também nessas coisas, quer que eu diga quem você é? Você, não, então vá amar, vá cuidar, vá zelar, porque essa é a missão do Espírito Santo, ser e fortalecer a igreja de Cristo. Quantos querem ser fortalecidos a sua comunhão aí? Levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isso é tão glorioso, irmãos. Isto é tão glorioso. Vou dizer por experiência pouca que tenho, de viajar a muitos lugares. Essa semana eu fiz uma conta hoje, parece que essa é a 4ª vez e o 4º lugar que eu estou somente essa semana, entre eles lugares distantes. Aí eu fiquei pensando hoje: meu Deus, só o Senhor faz isso. Mas aonde você vai, por mais que a cultura do povo seja diferente, um povo trancado, ou um povo mais culto, ou um povo mais rude, quando você chega na igreja, você se sente em família. Oh glória, você se sente em casa. O irmão olha para você e diz: a paz do Senhor. Meu irmão nunca me viu, não sabe da minha história, não sabe meus defeitos, mas a comunhão do Espírito faz isso, faz você sentir que você é meu irmão, que você é minha irmã. Aleluia, e eu glorifico a Deus por isso, porque Apocalipse capítulo 5, João ouviu um cântico no céu dizendo: com o seu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. No céu não tem cor, no céu não tem raça, no céu não tem tribo. Assim, nesse sentido de separação, no céu vai haver um povo só, é a noiva do Cordeiro, é a igreja de Deus, é os que estão, aleluia, esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deixe o Espírito de Deus trabalhar em você. Deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Não ouça essa voz que diz: está vendo? Essa igreja não é o seu lugar. Vai para outro lugar. Quando tu era do mundo, as pessoas te amavam mais. Que amor nada, amor de covardia, amor de traição. Aqui a gente vê que a gente é e diz mesmo que a gente é. Aleluia. Aqui é o seu lugar. Não ouça outra voz. A voz que você precisa ouvir é a voz do Espírito Santo de Deus. Se o diabo está dizendo a sua mente: você não presta para estar no meio desse povo, olha como tu é esquisita, olha como você é estranha, é mentira do diabo. Aqui é o seu lugar. Aleluia. Se o diabo tem dito para você, está vendo aí, que o povo aqui não vai com sua cara, é mentira do diabo. Aqui é o lugar aonde o Espírito Santo tem te colocado. Deixe o Espírito Santo usar você, deixe o Espírito Santo tomar você, deixe o Espírito Santo agir por você. Eu sei que às vezes a birra se torna grande, a ofensa foi grande, mas maior foi a sua contra os pecados, com seus pecados a Deus, e Ele já te perdoou. Jesus disse: de vós não perdoardes, vosso Pai que está no céu não pode te perdoar. Quer que a sua vida seja bênção, quer que a sua caminhada seja próspera, abra a porta do perdão aqui essa noite. Eu não estou pregando para a parede, bola de soprar não, estou pregando para você. Abra a porta do perdão e diga: Espírito Santo, me ajuda, libere o perdão essa noite, porque o Espírito Santo vai fortalecer a sua vida, curar as suas feridas e te restaurar. Aleluia, aleluia, aleluia. Só o Espírito Santo faz o ofendido pedir perdão ao ofensor. Porque pela ótica do homem, qual é? Ele que me feriu, que venha falar comigo e pedir perdão. O Espírito Santo, para instruir a igreja, não diz isso não. Ei, seu coração está ferido, vá pedir perdão a ela. Oh glória. Jesus disse: quando você vier oferecer uma oferta e lembrar aqui no altar que alguém te ofendeu, deixa a oferta ali de lado, porque nesse caso a oferta não é mais importante. Importante é a vida do outro. Volte lá, reconcilie com o seu irmão, depois você volta e venha
tirar e colocar a sua oferta no altar. Quem me entendeu, diga glória a Deus. O perdão abre portas, o perdão liberta. No livro A Quarta Dimensão, do pastor David Poyogichun, ele conta uma história muito extraordinária. Diz que uma irmã, ela tinha uma deficiência facial, que era parecido um rosto monstruoso, muito difícil de ver, de enxergar aquele sofrimento daquela irmã. E um dia esta foi conversar com o pastor David Poyogichun, que foi o pastor da maior igreja do mundo, e quando em conversa com ele, ele sentiu pelo Espírito de começar a conversar sobre a história de vida daquela irmã, e ela demonstrou uma ofensa que tinha no seu coração pelo seu pai. Era ódio mortal, era raiva que ela sentia no coração, e aquilo estava maltratando o seu sentimento e a sua vida. O pastor disse que quando começou a conversar com ela, disse: minha irmã, o Senhor me dirige a te dizer, você precisa perdoar o seu pai. Você precisa voltar a amar o seu pai. Olha como o perdão é libertador. O pastor disse que ela começou a gritar e começou a dizer: eu amo meu pai, eu libero o perdão para ele. Sim, Senhor, o perdão ali onde eles estavam, nem antes de falar com seu pai, ela começou a perdoar, liberar o perdão. E enquanto ele orava por ela, fechou os olhos e orou, e apresentou a Deus aquela oração de perdão. Quando ele abriu os olhos, ele tomou um susto. O rosto daquela mulher voltou para o normal e ela foi completamente curada só em liberar o perdão. Eu estou pregando para você essa noite. Eu estou falando com você essa noite. Libere o perdão e a sua alma vai ser curada. Libere o perdão e a sua vida será livre. Libere o perdão e essas doenças psicossomáticas que atribulam a sua mente, elas te deixarão, porque o Espírito Santo quer abençoar e trazer paz à sua vida. Quem pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor Jesus? Se coloque sobre os seus pés, eu quero orar por você. Se coloque sobre os seus pés, eu quero orar por você. Essa comunhão do Espírito é expressa no Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é fácil, mas é bom. Não é fácil, mas é o melhor. É como óleo precioso, diz o salmista, sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga comigo: a bênção e a vida para sempre. O simples fato de você deixar o Espírito Santo gerar essa comunhão em você, atrai sobre a sua vida a bênção e a vida de Deus para sempre em você. O Espírito de Deus essa noite vai te ajudar mais uma vez. Ele vai te sinalizar o que você precisa fazer, o que diz respeito à sua comunhão. O Espírito de Deus essa noite vai trazer à sua memória aquilo que você precisa tomar uma atitude. Não faz muito tempo que eu fui duro com palavras com um irmão meu. E eu fui para a igreja, e quando eu comecei a orar, o Espírito Santo disse: levante, vá na casa dele e peça perdão. Eu estava em cima do altar, mas eu disse: hoje é o culto doutrina, eu vou sair, perder o culto para ir lá pedir perdão? Na hora a resposta me veio pela palavra: a vida dele é mais importante do que o seu culto. Eu desci do culto, deixei a Bíblia lá, carreira para a casa do irmão que não era perto. Cheguei lá, quero falar, não está aqui não, está onde? Está na casa de uma outra irmã. Eu disse: eu vou lá. Ei, ele saiu assim um pouco sem graça, porque estava ofendido. E você pergunta: quem foi o culpado? Esquece isso. Mas o Espírito Santo disse: é você que tem que ir lá, e você vai pedir perdão a ele. Ele veio desconfiado, entrou dentro da casa dele, puxou uma cadeira. Eu disse: eu vim aqui te pedir perdão, meu irmão. Ele é um novo convertido. Ele é um crente da igreja, o porteiro da casa do Senhor. Aí você diz: mas tu não é pastor? Mas eu não tinha paz se naquela noite eu não fizesse aquilo. Porque nossos irmãos são importantes.
Nosso irmão é mais importante do que dinheiro. Nossos irmãos é mais importante do que a nossa religiosidade. Nossos irmãos é mais importante do que título. E eu disse a ele: eu vim aqui te pedir perdão, porque você é mais importante do que o culto que eu ia presenciar hoje. Tive um momento de comunhão com ele, um momento de oração, um momento de lágrimas. Ele agradeceu, disse: rapaz, eu estou até melhor, estava todo me tremendo. Eu disse: é porque o Espírito de Deus está aqui. Aonde há comunhão, o Espírito de Deus opera. Aonde há comunhão, o Espírito de Deus trabalha. E eu vou deixar uma palavra profética aqui essa noite. Eu vou deixar uma palavra profética aqui essa noite. Quando os elos da comunhão estiverem impecável pelo que o Espírito Santo ministrar no seu coração, você vai ver sinais e maravilhas acontecendo, sem nem precisar alguém orar para acontecer. Porque na comunhão dos santos, o Espírito Santo age e trabalha. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, eu preguei a sua palavra. Pai, que o teu filho e a tua filha entenda o seu grande amor por ela, que possa aceitar a cada dia a sua graça e agradecer por tamanho presente que da tua parte recebeu. Ah, Senhor, eis aqui as nossas indiferenças, eis aqui os nossos pecados, eis aqui as nossas fraquezas, eis aqui as nossas birras, as nossas brigas e intrigas. Mas queremos colocar diante do teu altar essa noite e te pedir: Jesus, queima toda impureza da nossa vida. Tira de nós o que não te agrada, tira de nós o que não te glorifica, tira de nós o que não te louva, tira de nós o ódio, a raiva, o desejo de vingança. Eu quero te pedir essa noite, visita esse coração que foi alvejado por essa palavra, que está doido para sair daqui, para arrumar a casa espiritual. Eu te peço esta noite, Senhor, seja com teu filho e a tua filha, em nome de Jesus Cristo. Essa noite, todas as bênçãos espirituais em Cristo repouse sobre esta igreja, repouse sobre a união dessa igreja, repouse sobre o ministério dessa igreja, repouse sobre os obreiros dessa igreja, repouse sobre o altar dessa igreja, repouse sobre os membros dessa igreja. Que a graça do Pai, o amor, aleluia, a comunhão do Pai, aleluia, a comunhão de Jesus e a graça que vem dele, o amor do nosso Pai e a comunhão desse Espírito, Senhor, permaneça em cada coração, fazendo essa igreja viva e vitoriosa, desfazendo os laços do diabo. Eu quebro esta noite todas as amarras que Satanás tem prendido a sua mente, o seu coração. Eu quebro essa noite, no nome de Jesus. Seja livre, no nome de Jesus. Tenha vitória, no nome de Jesus. Seja curado e curada, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você estar aqui essa noite e ainda não abraçou o amor de Deus por você, ainda não abraçou a graça que Cristo tem liberada para a sua vida, eu te convido essa noite, dê um passo para Jesus e receba esse amor que vem da parte de Deus para a sua vida. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Não conheço você e nem a sua história, mas Jesus te conhece. Te trouxe aqui para mudar a história da sua vida. Uma nova história Deus tem para mim. Aonde está você?